E aí pessoal, tudo bem? Fazer só um videozinho aqui bem rápido, mostrando algumas ferramentas que o Google Sala de Aula possui. Ferramentas essas mais voltadas para você verificar quais atividades você tem a realizar ou já realizou e algumas outras ferramentas, ok? Então, clicando aqui nesse ícone de três, três linhas, né, uma em cima da outra, eu clicar alguns recursos do Google Drive, né? No caso, configurações, turmas arquivadas, ou seja, turmas que eu deletei, elas ficam arquivadas, elas não são deletadas, na verdade, elas são arquivadas. Aí aqui a primeira coisa que a gente vai ver são as atividades que eu tenho para realizar. Então aqui eu tenho escrito e tenho o comando aqui atividades. Então quando eu clico aqui em atividades, por exemplo, ele vai me mostrar as atividades que eu estou pendente, ou seja, que eu ainda não realizei, e as atividades que estão concluídas, que eu já fiz a entrega e estou só esperando a correção. Vale lembrar o seguinte: ah, professor, eu fiz as atividades e ainda está aparecendo aqui como pendente. O que que aconteceu? O que que pode acontecer? Muitas das atividades, além de você anexar os arquivos ou responder ele na plataforma, você precisa entregar ao seu professor. Então, como é que você faz isso? Você entra lá na atividade, você estiver utilizando o celular, obviamente. Então, ó, toda vez que você abrir o aplicativo no celular, ele vai abrir nesse layout aqui. Tem essa setazinha aqui que indica o que você quer fazer com as atividades. Então, ó, se eu abrir aqui, ó, foi o que eu fiz. Eu tenho arquivos anexados, só que eu não entreguei. Então, se eu não entreguei, vai estar lá nas pendências como ainda não foi entregue, ok? Então tem que prestar atenção nisso. Carregar as atividades, resolver as atividades na plataforma, mas tem que verificar se foi entregue ao professor. Eu tenho também aqui uma pasta do Google Sala de Aula, onde essa pasta é bem interessante, por quê? Porque tudo que você fizer de atividade aqui no Google Sala de Aula, ele vai estar guardado no Google Drive. Para quem não sabe, o Google Drive é como se você tivesse um pendrive na internet, né? Na nuvem, como a gente costuma chamar. Então, tudo que você carrega forma ou tudo que o professor mandou para você vai ficar salvo aqui, lá no Google Drive. Que o Google Drive ele está no seu celular. Quando você tem um celular Android, esse é um recurso que vem com as ferramentas do Google. Deixa eu só voltar lá, sair do Google Drive aqui e voltar para o Google Sala de Aula. Entrando aqui na turma, tem uma outra forma de eu verificar quais atividades estão pendentes. Se eu clicar aqui em atividades, né, obviamente eu tenho as minhas disciplinas. E aqui nas minhas disciplinas, eu tenho algumas atividades, vocês podem perceber que elas estão com ícone cinza. E outra atividade, só uma na verdade, a última aqui, atividade 1 aí, ela está azul ou roxeada, é roxa na verdade. Então o que que acontece? Essa atividade eu ainda não realizei ela, ou não entreguei ao meu professor. Quando está cinza, é porque ou eu resolvi ela, ou ele não é uma atividade, que é o caso dessa primeira aqui que está em disciplina Y. O vídeo 02 não foi entregue como atividade. Então tem que ter atenção nisso também. Outra coisa que eu tenho que verificar aqui são naqueles dois ícones que estão ali em cima. Tenho esse primeiro aqui e depois a gente vai ver esse segundo. Esse primeiro, ele me dá um filtro por tópico. Pode acontecer de você já ter muitos tópicos na sua turma. O que são tópicos? São esses nomes aqui que estão bem grandes, que geralmente o professor utiliza para colocar o nome da disciplina. Então tem a disciplina Y e disciplina Z. Aqui só tem duas, é beleza para você visualizar. Mas o que que acontece? Tem turmas que vão ter 15, 20 tópicos. Então, para você não estar procurando, porque são muitos arquivos, você pode vir aqui filtrar por tópico e selecionar a disciplina que você quer realizar uma atividade ou quer ver o material que está lá. Por exemplo, quer ver o material que está na disciplina Y. Então, ele vai mostrar só o que está na disciplina Y. Eu quero ver só o que está na Z. Então, ele vai mostrar só o que está na Z. É uma forma mais prática de você estar procurando algumas coisas no Classroom. Porque com o tempo
de uso dele, ele vai ficando muito cheio de coisa. Então aí você vai filtrando pelo que realmente você quer. O outro ícone aqui, pessoal, é justamente relacionado à atividade. É uma outra ferramenta que o Classroom lhe dá para você verificar quais atividades foram entregues ou quais atividades não foram entregues. Lembrando que quando aparece atribuída, é porque você recebeu e ainda não entregou. Quando aparece entrega, é porque você entregou ao professor. Ok? E aí eu ainda tenho, além da atribuída, eu tenho as que estão pendentes, faltando alguma coisa para você terminar, ou as que foram já devolvidas para você com nota. Ou seja, aquelas que o professor resolveu e já lhe devolveu. Então é uma forma também de você filtrar. Entra na atividade e vai nesse íconezinho aqui, que é tipo um bonequinho que tem dentro de uma lousa. Ok? Os 3 pontinhos aqui é só para atualizar o Google Classroom. Então essas são as ferramentas que o Google Classroom oferece. Então não tem desculpa, professor, não vi a atividade. Eu tenho certeza que resolvi. Tem 3 ou 4 formas aqui de você verificar se resolveu ou não essa atividade. Tá bom, pessoal? Um abraço, tchau.